Olá! Eu sou Mariane e estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa live onde a gente vai falar como. Me diz aí você já sabe como está o seu fluxo da gratidão, hein? Como está o seu fluxo constante do enriquecimento conectado com o seu fluxo da gratidão? Vamos falar mais sobre isso? Eu vou convidar a minha querida estrela da Meriane, Maíra, para entrar aqui com a gente e falar. Gratidão. O que tem a ver, será, gratidão com o fluxo constante do enriquecimento, hein? Hoje a gente vai falar mais sobre isso. E eu convido você, olha, a receber a Maíra. Olá! Olá, minha mentora maravilhosa! Coloquei aqui uma música de animação. Tá me escutando bem? Porque a nossa tarde vai ser espetacular. Porque o momento hoje é de gratidão. E a minha gratidão começa para você, minha amiga. Vamos chamando o povo? Vamos! Então, você que está assistindo tanto ao vivo aqui com a gente, muito obrigada pela sua presença. A você que está no replay, muito obrigada. E escreve, eu estou aqui, para eu saber que você está aqui, para eu poder te agradecer e realmente te homenagear também, para colocar você nesse fluxo constante do enriquecimento com gratidão. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu convido você que está me vendo ou me assistindo nesse exato momento a clicar nessa flechinha aqui ao lado dos comentários e enviar essa live. Eu vou fazer isso, a Mayra vai fazer também. Vamos lá. Vamos convidar as pessoas queridas que a gente tem aqui no Insta. Você clica ali, vai no enviar. Uma série de pessoas maravilhosas. Você já vai mandando, clicando no botão enviar, já vai entrando no fluxo de olhar. Eu quero que a vida desta pessoa melhore. A partir de quando? A partir de agora. Vai lá, convida essas pessoas. Tô terminando de convidar. Aqui! Convidei. Olha a Sandra dizendo eu estou aqui. Que maravilha, Sandra. Obrigada pela sua presença. Sheila Fernandes também está aqui. Muito bom. Mara, se lembra que eu tinha um movimento. Bom, eu acredito que você não estava naquela turma. Eu tinha uma turma onde a gente tinha um movimento chamado Eu Estou Aqui, que era do movimento das pessoas que realmente com o propósito claro de deixar um legado no planeta Terra, né? De marcar passagem agora, de fazer as pegadas. Então, eu vou implementar o nosso movimento aqui, Brilhe, Ilumine, Multidões, essa frase. Eu estou aqui, vou tomar nota disso agora, Vamos porque tomar quem sabe nota. faz ao vivo. E agora eu Gostei. estou aqui. Essa vai ser a nossa frase agora aqui de presença, que você vai realmente marcar hoje como o seu dia. Gente, ontem, enquanto vocês estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Ontem foi meu aniversário, né? Obrigada pela mensagem. Eu completei 40 anos. Uhul! Que maravilha! Tá vivo. E aí, eu fiz a série de coisas que eu quero para esse meu novo ano, né? E entre elas algo que eu realmente recomendo para todo mundo. O que eu vou fazer para o meu dia ficar mais espetacular ainda? Até então eu dizia o que eu vou fazer para o meu dia ficar melhor ainda. Agora eu mudei. De melhor é para espetacular. Então convido você que está do outro lado a fazer esse exercício também a partir de quando? A partir de hoje. Para tornar essa tua tarde espetacular. Dá coraçãozinho pra gente aqui, pra gente saber que você está nos ouvindo e nos vendo muito bem. Olá, André! Chegou, que maravilha! André, agora a frase é, para você marcar realmente as pegadas no mundo, a frase é, eu estou aqui. Pra gente saber que tá todo mundo presente de fato. Então, minha querida, Obrigada. fala pra Então, gente pessoal, sobre vamos gratidão. mandar o aviãozinho aí para todas as pessoas que vocês conhecem, porque o tema que a gente vai conversar hoje, ele tem tudo a ver com uma mudança de vida em todas as áreas da vida. Quer abundância financeira, quer abundância espiritual, abundância familiar, ou seja,
prosperidade, enriquecimento. O tema de hoje, sem ele, não tem como isso acontecer. E é simples, simples, simples de começar por esse veículo. Então, chama aí, compartilha, porque é o primeiro dia pós-nível de Mariane. E uma nova fase está começando na vida dessa estrela. Recebe, Mariane, porque assim, ó, o universo, né, que para mim é Deus, né, manifestado no universo e todas as obras da criação, ele está mandando em abundância para muitas pessoas as informações essenciais em meio a esse mundo em que a gente escuta tantos caminhos para seguir. Segue aqui, segue ali, segue lá. A gente fica meio perdido. Tá, mas o que é? O que eu faço? Acaba não fazendo nada, né? Fica todo atado, amarrado, frustrado, infeliz e não sabe que com as coisas com Deus elas são muito simples de começar. E esse tema que a gente vai conversar hoje fez toda a diferença na minha vida no ano virada de 2017 para 2018. E por isso eu entendi que hoje é o dia de compartilhar esse tema, porque tem tudo a ver com todo mundo. Ótimo, que maravilha! E então, se é um conhecimento que você teve, você colocou em prática. Então, o conhecimento colocado em prática, vivenciado, ele é chamado de sabedoria. Então, você vai nos transmitir hoje um conhecimento, uma informação, algo que é de sua sabedoria. Isso? Exatamente, Mariane. E tu falaste aí exatamente. A diferença, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria, né? E Deus mesmo diz, né? Busca o conhecimento mais do que ouro e mais do que a prata. Por quê? Porque ele vale muito mais, ele leva a sabedoria. E viver sabiamente é uma arte fácil de começar. E por isso que eu entendi, Mariane, que hoje é o dia da gente compartilhar com muitas pessoas, né? Essa oportunidade. Ok? Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Fico muito feliz e grata de ter você aqui, de verdade. É muito bom receber a sua energia, muito bom receber a tua informação. E a todos que estão nos assistindo agora, receba com muito coração aí as palavras da Mayra, que ela realmente tem muito a agregar a nós. E o interessante é, à medida que você for entrando, vá convidando as pessoas que estão aqui a compartilhar também, tá? Vamos levar esse conhecimento a realmente todos os que precisam, desejam e merecem nesse exato momento. É Então, isso conta aí. pra gente, como é que começou esse movimento da gratidão na sua vida? Então, Mariane, para começar esse movimento, eu necessito começar nosso bate-papo fazendo um agradecimento a Deus que fez todo um movimento na minha vida para que eu fosse encontrar conhecimento em alguns cursos, treinadores, e neste caminho, nessa caminhada, nossos caminhos se cruzaram, né? Em São Paulo, sendo treinadas por treinadores americanos ou, né, com muito conhecimento. E aqui eu faço uma menção à bagagem que tu seguiu com estes mentores, não é? Tu estás com eles até hoje, e isso faz toda a diferença. Então, tu busca na fonte conhecimento, traz para quem está mais, né, aqui na base, e quem está na base já colhe mais e tem condições de repartir. Então, nós somos que nem uma caixa d'água, né? Se a gente fechar a torneira, a água vai apodrecer. A função da caixa d'água é receber a água e distribuir pelas torneiras. Porque se ela não distribui o conhecimento, apodrece, não é? Então, conhecimento colocado em prática e distribuído
faz toda a diferença na vida da gente e na vida das outras pessoas. Como começou esse movimento na minha vida? Então, em 2017, final de 2017, eu tinha concluído uma série de cursos, né, adquiridos, maravilhosos, que abriram a minha mente. E num destes cursos, eu tive o privilégio, a honra de te conhecer num deles, né? E, Obrigada. Meriane, começa a minha gratidão ali. Dois fatos muito importantes. Eu sempre digo e creio, não existe coincidência, existe providência. Então, o fato da gente ter se encontrado para estarmos hospedadas no mesmo lugar, tenho certeza absoluta que não foi coincidência. Naquele curso, Meriane, eu sou muito grata a ti por duas situações que aconteceram, tá? Então, começo a agradecer a ti e o pessoal que está aqui escutando vai entender ao longo, quando eu terminar de expor, não é? O aprendizado que eu tive com a gratidão, sentimento de gratidão, vai entender o porquê é importante a gente reconhecer, porque todas as pessoas à nossa volta, gente, a gente tem que ser grato por alguma coisa. Todas. Qualquer, assim, ó, é que tu não conhece a minha vida. Eu tenho um marido muito chato. Ah, tem coisa para agradecer. A gente vai encontrar. E vamos conversar. Meriane, tu lembra desse livro? Claro! Então, Você pediu e eu olha só, realizei. gente, deixa eu falar para vocês uma coisa, então. Este livro, num dos treinamentos que a gente teve, eu desejei muito esse livro. Foram 3 dias de treinamento. Este livro, ele não tinha para vender. Ele foi escrito por uma esposa ou namorada de um dos treinadores. A treinadora. A treinadora, né? Só que era o primeiro livro dela, não tinha edição em português. Mas eu desejei, me deu um desejo, era desejo. E aí, pega o gancho. Olha, aliás, quem tiver caneta, papel, vai anotando quando eu disser, pega o gancho e anota. Então, foi um forte desejo, foi um desejo ardente por esse livro. E eu pensava assim, tá, mas por que eu quero tanto se eu nem inglês eu sabia? Por que eu quero tanto? Mas eu queria muito. Eu queria muito ser como aquela mulher, assim. Eu queria. Depois eu vim a ter o entendimento. Era a minha missão alinhada, similar à missão desta maravilhosa Sandra Bravo. Então, naquele momento, eu não entendi o que me atraía, mas eu queria muito este livro. E eu compartilhei. Não era possível para ninguém esse livro, né? Não seria possível ninguém ter no Brasil. Não seria no Brasil possível ninguém ter. É Você Incrível, o nome do livro, e a escritora é Sandra Bravo. A segunda vez que ela. O livro tinha acabado de ser lançado, né? Não tinha nem ainda quantidade para venda, né? Então, e aí, exatamente. Ela desejou de verdade, tá, gente? Desejou de verdade, desde o primeiro momento que ela viu, eu ouvi ela dizendo, eu quero muito esse livro. Aí eu falei assim, você fala bem inglês? Não! Tudo bem. Porque eu nunca julgo um sonho, um desejo. Eu apenas busco realizar. E aí, conta o que aconteceu. Então, gente, aí a Mariene teve a sensibilidade, né? Porque a gente estava sentada lado a lado, mas a gente não conseguia nem conversar. E o treinamento imersão direto, mas aquilo assim, meu olho brilhava e eu queria muito esse livro, né? E enfim, a gente ficou hospedada no mesmo local, né?
No dia seguinte, aconteceu o segundo fato, né? Vou contar como que eu consegui esse livro, tá? E no segundo dia, a gente levantou cedo, fomos cedo para o treinamento. E no caminho, a gente conversando, poucos minutos, porque terminava muito tarde o treinamento, começava muito cedo. Então, a gente só dormiu, levantamos, saímos voando. E no caminho, entre a casa onde nós estávamos hospedadas e o hotel do evento, nós conversando, e havia na calçada um homem. A gente não sabe se ele estava bêbado, dormindo ou mendigo, enfim, ele estava jogado na calçada, literalmente. E a gente teve que fazer uma curva até nele, assim, né? E interessante que nos chamou a atenção, assim, mas a gente não conversou entre nós. Aquela situação daquele homem. Então, nós já tínhamos passado pelo homem, né? E nós tínhamos dado uns 4, 5, 6 passos. A Mariane parou, pegou a bolsa dela, voltou, pegou uma nota de R$ 100 da bolsa, voltou, colocou o homem dormindo no chão e ela colocou uma nota de R$ 100, tá? Ele jogado, mendigo, assim, um senhor. E ela colocou assim, ó, ele tinha um casaco, era inverno, né? A gente estava fazendo esse treinamento, acho que era junho ou julho, né, Mariane? E ele estava com um casaco assim, e tinha um bolso. E ela colocou no bolso. E aquilo eu nunca comentei com ela, porque naquele momento eu fiquei impressionada com duas situações. Que ela tinha visto o que eu tinha visto, mas ela agiu. Ela deu volta e colocou R$ 100. E sem me dizer nada. Nós não falamos até hoje sobre aquele fato. Eu nunca disse que legal que tu deu R$ 100 ou por que que tu deu R$ 100. Eu entendi a abundância. Não importava para Mariane, aquele homem, saber de quem veio o dinheiro. Não importava para ela fazer para mim uma propaganda. Ela simplesmente estava doando um mínimo do tanto que ela já havia recebido, que ela compartilhava com a gente, né? Assim que tinha uma vida feliz e era bem realizada. E aquele evento, Mariane, me chamou muito a atenção sobre a tua pessoa. Porque muitas vezes, pessoal, né, a gente olha, enxerga a casca das pessoas e faz julgamentos. E quando a gente faz julgamentos, e isso eu estou falando no sentido geral, né? Não que eu julgasse, porque eu conheci a Mariane, eu tive a oportunidade de vivenciar esses 3 dias com ela. Eu sei o coração dela, mas foi um exemplo para muitas vezes a gente olha uma pessoa que é feliz, que diz coisas e a gente pensa assim, tá, ela tá falando de coisas que ela não sabe, não vive, duvido que faça isso, duvido que faça aquilo. Então, Mariane, eu sou muito grata porque Deus nunca me cruzou caminhos assim, ó, em situações dessas. Eu sempre, quando eu viajo, eu sempre digo, antes de eu partir, eu digo, Senhor, com quem vai cruzar o meu caminho desta vez? Porque sempre tem algo a fazer ou alguém ou algo para aprender. Então, eu sou muito grata. E nesse mesmo dia, então, a Mariane me surpreendeu. Quando me permite deixar. Claro! Essas são coisas que normalmente eu não falo, nem exponho, nem conto, né? Mas fico muito feliz, eu recebo pelo agradecimento. Sou muito feliz indiferente do valor que fosse, de que eu tenha servido de exemplo real na tua vida. De que eu tenha sido, talvez, usada como um instrumento de Deus ali,
para de alguma forma tocar o seu coração, para que você leve adiante, tá? E com certeza, se eu tivesse na situação daquela pessoa, eu gostaria que alguém o fizesse por mim. Então, é o fluxo do dar e receber. E naquele momento, em 2017, eu tinha optado na minha vida em começar a falar apenas do que eu praticava, porque eu decidi ser mentora. E na minha concepção, mentor na minha concepção da Mariane, não precisa estar certo, não precisa estar errada, essa é a minha concepção. É que eu tenho que aprender, praticar, fazer de verdade para então começar a instruir e a fazer. Porque aí eu sei de fato o que a gente sente, eu sei de fato o que acontece na vida da gente depois que a gente faz. Então, você acabou presenciando algo que eu normalmente faço quando não tem ninguém vendo. Porque não vai mudar a vida de ninguém que está vendo, né? Mas naquele momento eu estava confiante e segura do seu lado. Então, eu fico feliz, faz muito tempo já, isso já faz mais de 3 anos. Que bom que eu servi de exemplo para você. Então, eu recebo a sua gratidão, recebo a sua menção, muito obrigada. E aí, você estava dizendo que naquele mesmo dia teve um outro momento. Exatamente. Fazendo um adendo aí, né? A palavra de Deus, que eu sempre refiro assim, ó, tudo, gente, de mente milionária tá na Bíblia, viu? Tudo tá na Bíblia. Por isso é que cada vez mais eu fui me apaixonando por ampliar a mente, porque me aproximava de Deus, me mergulhei. Então, Mariane, o que a palavra de Deus diz? Se o elogio tiver que vir, que venha pela boca dos outros. E por isso essa minha referência e esse elogio, que não é para te deixar maior que ninguém, mas é reconhecer o teu exemplo, tá? Não importa, né? O que a mão direita faz, a esquerda nem tem que saber. Mas, naquele momento, foi muito importante, porque eu vi que tu não teve receio de parar o que estava conversando, seguir o caminho e agir. Agir, não importasse que eu pensasse, o que eu achasse que tu, né? Não, tu agiu e não importa o que os outros vão dizer. E nesse mesmo dia, então, gente, eu ganhei, Deus me presenteou através das mãos da Mariane, porque a Mariane disse assim, lá pelas 2 da tarde daquele dia, tu quer muito esse livro, né? E eu disse, quero. E ela saiu do meu lado no intervalo e eu fui atrás. Ela, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E eu junto, né? E a gente passando por aquela multidão. E ela chegou lá na Sandra, a autora deste livro, falou em inglês com a Sandra, porque na época eu não sabia nada de inglês, mas hoje é isso que eu vou contar para vocês, onde que começam os passos, né? Então, naquela época, ela fez tudo, falou inglês, e aí o pessoal viu que a Sandra, ouvindo a solicitação dela, a Sandra explicou umas coisas para ela, mas a Sandra olhou para mim, e aí é que eu digo que entra, né, a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus nos abençoar usando alguém. E a Sandra, então, ela escreveu ainda uma dedicatória aqui, ó, num livro. E aí, gente, eu saí com esse livro, parecia criança pequena com seu presente especial. E em 2017, entrei no inglês, tá? Deixa eu só contar uma coisa. Nesse exato momento, o que aconteceu? O presente foi dela. Ela ganhou o livro que era realmente o livro de trabalho dela, né? Da Sandra. Mas o que aconteceu para mim? Eu trabalho com realização de sonhos. Então, quando alguém perto de mim fala que tem um desejo ardente ou que tem um sonho, eu realmente é maior do que eu. Eu preciso realizar aquele sonho. É algo que não importa o tamanho do sonho da pessoa, simplesmente a coisa vai acontecer.
simplesmente é determinado. E assim é. E eu realmente não paro enquanto não consigo. Então, ali você me deu a oportunidade de ser eu mesma. Então, o presente foi teu, foi a única entre as 700 pessoas na sala, e não era a única que queria, porque depois teve muita gente louco querendo e não havia possibilidade, né? Eu mesma, minha cópia, eu só peguei, recebi nas mãos da Sandra via correio depois. Então, por quê? Porque era especial para você naquele momento. E o livro é fantástico, inclusive, são dicas diárias, tem 30 dias, é muito legal. Eu coloquei em prática, fiz e é muito bacana. Agora você vai contar que fez inglês, então possivelmente você entende o que está escrito lá nesse momento. Então, gente, cada um é alinhado. Ela estava com o alinhamento do desejo dela, eu estava como ferramenta e como pessoa com que consegue linkar a realização do sonho. E a Sandra, como autora, ela era outra parte. Então, a gente tinha uma pessoa que desejava algo de outra pessoa. Eu fiz a conexão de venda. Nesse caso, não foi venda, porque não houve dinheiro. Ela optou em dar o conhecimento e dar o material dela que poderia ser vendido. Ela optou por dar pelas coisas em que eu falei naquele momento. E isso de conectar as duas pontes, eu chamo de realização de sonho. E eu chamo essa ação também quando a gente faz as vendas. Quando a gente realiza uma venda, a gente realiza a conexão das pontas. Uma pessoa com desejo e aqui do outro lado a coisa desejada. Então essa ponte, eu amo fazer essa ponte, eu amo ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, eu amo realizar o sonho das pessoas. Então foi isso que aconteceu naquele exato momento, né? Vocês conseguiu, está com o livro e está feliz, está grata e uma salva de palmas por ter desejado. E aí, o que você fez em seguida? Então, a partir desse momento, gente, que a gente ganha o que deseja, não sabe inglês, a gente começa a ficar, como diz a Mariane, que tem o conhecimento, desejo realizado, tem que dar mais um passo. Esse passo, né, entra no inglês para realizar outros sonhos. Então, sonhos foram sendo construídos a partir de uma mulher que não sonhava nada, né? Eu não sei se poderíamos ter aqui alguém nos assistindo ou que irá nos assistir que já entregou os pontos, acha que a vida é isso mesmo, que tem que se contentar com o que a vida oferece, que tem que se contentar com aquele salário de miséria, morar naquele lugar que não gosta, viver uma vida que não gostaria de estar vivendo. Eu quero dizer para vocês que vocês estão ouvindo uma pessoa que, ao longo da vida, pelos acontecimentos e como a forma como errada como eu interpretava, né, os acontecimentos, me colocaram numa mente murcha, uma mente pequena, uma mente que se contentou com o pouco, do muito que Deus tem para dar. E eu parei de sonhar. Eu tinha parado na minha vida de sonhar qualquer coisa. Mas... Tava quase morta. Tava quase morta. É isso aí. Então, o que acontece? É aí que eu digo, Deus, o universo, as coisas, quando tu busca, quando tu tens uma missão, ela é grande. Cada um aqui que está escutando tem uma missão que ninguém mais poderá cumprir. E dentro desta missão dada por Deus, né? Na minha concepção, antes de tu vir para esse mundo, Deus te chamou e disse: ei, Mariane, olha só, tu vai vir nesse tempo, neste local, nesta barriga, nesta mãe, nesse pai, e tu tens uma missão a cumprir. E essa missão vai te deixar realizada, feliz e vai te dar prosperidade financeira, inclusive. Porque com o dom que eu tô te dando, Mariane, é para te fazer o bem para as pessoas e viver dele.
Porque como é eu que estou te dando esse dom, ele vai ser pleno, ele vai te dar alegria. Tu vai ser ótima no que tu vai fazer. Então, gente, cada um que está aqui, por um acaso, pensa que não tem jeito a sua vida, tem jeito sim. Tem jeito E sim. lembrando Chama... só que nesse momento, quando Deus deu a missão, todo mundo tinha a opção de dizer sim ou não. Se você está aqui vivo, é porque você disse sim! Isso aí. É. E o interessante, né, Mariane, assim, ó, é que ainda temos a opção de dizer sim ou não. Todos os E dias. aí, há muitas pessoas perdidas como eu estavam, mas qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Ai, meu Deus, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Mas nessa descoberta, gente, de bater cabeça aqui, bater cabeça ali, no final desses cursos todos, então, a Mariane nos desafiou, né? A gente continuou amiga, nunca mais estivemos juntas, assim, convivendo 3 dias, como estivemos naquela ocasião, mas nunca descolamos também, né? A gente continuou conectada. E em 2017, ela lançou um desafio aí, e aquele desafio, assim, suador de noite, suador de noite, suador. Mas, né, eu e alguns colegas, a gente foi moldada, desafiada. Eu digo assim, Mariane, com muita gratidão. Nós fomos moldados, ou eu fui moldada a ferro e fogo, né? Porque é aquilo assim, gente, sabe? Aquilo assim, olha, vocês vão saltar de paraquedas. Não, mas eu não quero. Não, mas tem que ir. Não, mas eu não quero. Ah, vamos lá, vamos nessa. Tá, então entramos no avião. Vamos no avião. Aí a gente tá no avião, tá todo mundo ali, tu tá na cadeirinha. Vendo os amigos tudo pular, né? Tá, de repente tu olha e diz assim, tá, mas para aí só um pouquinho. Como é que eu vou sair daqui? Eu tenho que sair daqui, o único jeito é pulando. E aí, aquele momento que dá aquele choque e a gente... Peraí, mas eu preciso fazer isso, né? Eu posso ficar dentro desse avião e esse avião vai pousar, eu vou descer dele, mas eu vou descer dele frustrada. Porque meus colegas que estavam com o mesmo medo, que estavam com o mesmo pânico, pularam, confiaram e, né? Descendo meio assim, eles vão chegar no chão salvos, porque a probabilidade de morte é muito pequena, mas eles vão chegar realizados com eles vão chegar empoderados. Eu preciso fazer isso, eu preciso saltar desse avião. Estou usando uma historinha para vocês verem como que eu não queria, eu estava fugindo do enfrentamento, da tarefa que a gente tinha que fazer, mas eu comecei a fazer. Tá atrasado, mas fui. E cada dia eu achava Deixa eu que só eu contar uma tinha... coisinha para quem tá do outro lado em casa. Gente, cada aluno meu retrata o meu método de um modo. Eu criei um método simples para mim, de 4 passos apenas, aonde é totalmente prático. Eu deixei a teoria de lado e coloquei na prática. Então, esse avião que ela fala, sou eu com o treinamento, tá? E que eu coloquei todo mundo dentro. Ó, vem para o avião. Agora veste o casaco. Agora simples. Agora só dá um passo e pula do avião. São passos tranquilos. Porém, eles desafiam a pessoa ao outro lado, mas eu sei o tempo todo disso, que cada um teve uma história que trouxe até ali. Aconteceram muitas coisas. Essas pessoas foram submetidas por outros mestres, por outros mentores, e que nem sempre estavam lá embaixo para mostrar, olha a hora exata, agora puxa o paraquedas, agora o paraquedas vai abrir. E eu estava lá o tempo todo, e agora a gente vai correr para pousar, e depois vamos para a celebração. Teve outros momentos desses meus alunos, dos meus mentorandos, que eles não tiveram o mestre do início ao fim. E isso causou um trauma na vida dessas pessoas. E eu trabalho com adultos, então a maioria já passou por muita coisa. E aí,
chega uma pessoa nova e fala, vamos pular. Que não é pular de paraquedas, tá, gente? É um treinamento onde eu ajudo as pessoas a distribuir o conhecimento do coração delas para os outros. Eu ensino elas a se multiplicarem através da internet. Porém, cada membro, cada aluno conta de uma forma. Por quê? Porque foi aquilo que representou para eles. Foi aquela superação que cada um deu. Teve gente que... Ah, mas teve gente que desmaiou fazendo isso. Teve, na prática. Ah, Maria, mas como assim? Você fala que a pessoa foi lá e desmaiou e acordou horas depois porque o bloqueio... Sim, porque ela tinha vivido um bloqueio muito grande. Porém, eu sei de tudo que pode acontecer no caminho. Então, a gente tem um depoimento de uma pessoa que fala que desmaiou. E quando acordou, pegou o celular, leu a mensagem e a pessoa diz: Nossa, ela soube exatamente o que aconteceu comigo naquele momento. Por quê? Porque eu tenho esse trabalho com cada um dos meus clientes, né? As estrelas da Meriane, elas me escolhem. Não sou eu que faço diretamente uma oferta para cada qual. Cada um escolhe, toma a decisão de estar comigo. Então, a Mayra pulou de paraquedas. Foi, subiu. E É, aí conta pra exatamente. mim como é que foi isso para você? Então, assim, continuando, né? O eu não queria entrar em outros pontos, mas foi muito importante porque ali eu fui me conhecendo. E esse medo de pular fez com que eu parasse e visse, né? O pular é o que, gente? As crenças limitantes. O que é o medo de pular? É o medo de entregar para as pessoas a missão. É o medo de não ser suficiente, de não ter conteúdo suficiente. É a exigência pessoal que eu sempre me fiz. Algum tempo atrás eu jamais viria para uma live. Ah, porque assim eu não sei se hoje é o dia perfeito para a luz perfeita, para a maquiagem perfeita, para o cabelo perfeito, a unha perfeita. Aí tudo isso estava feito, aí não estava bom. No fundo, não era nada disso. A falta de confiança em quem eu era, em quem eu sou e a missão me dada por Deus. Então, cada um de nós tem uma missão e a gente não pode ficar com medo dela. Como que a gente destrava esse medo aí, né? Trabalhando com as nossas crenças limitantes, que nesse momento, nesse treinamento da Mariane, houve esse momento espetacular de eu me conhecer. Por quê? Eu tinha uma ideia de que eu podia, de que eu fazia, de que eu conseguia. Mas na hora foi muito importante, Mariane. Então, esse nosso começo de live, na verdade, né? É minucioso a minha gratidão para Deus, para ti, e respeitando sempre o nosso tempo. E a gente está ali, tu viu que a gente está ali, né? Sempre aprendendo mais. E aonde que começou a mudança com a gratidão? Então, desafiando, aceitando, pulando do avião, ou seja, enfrentando as minhas crenças limitantes, eu criei um grupo, eu não sabia o que fazia, né? Denominado a gratidão, 28 dias de gratidão, com base nesse livro aqui, A Magia, tá? Só que eu comecei a dar, assim, o meu formato. Quando eu comecei a fazer esse livro, eu comecei a mudar. Eu fiz esse livro, teste, né? Eu apliquei esse método com 10 Esse é uma das pessoas. recomendações. Quantas? Eu fiz assim, ó, só botei no meu grupo primeiro. Gente, eu botei 10 pessoas, porque eu tinha um medo horroroso. Então, eu escolhi umas pessoas. Eu fiz um grupo com 10 pessoas. Foi um mês, só com 10. Esse é o melhor exercício que eu mando fazer. Esse é um livro que não é o meu livro que eu tenho na minha mesa agora, porque eu já orientei muitas pessoas a fazer através desse, né? E realmente eu tenho a gratidão de levar o conhecimento desse livro, inclusive a tantas pessoas
mas esse livro ajuda o próprio conhecimento. Eu sei que quando o meu aluno passa por esse processo, ele vai sair do outro lado transformado também. Então, você se desafiou, fez, vivenciou, ensinou as outras pessoas. E o que, que elas sentiram? Como é que foi o resultado? O que, que elas falavam depois disso? Então, o que que aconteceu, né? Aquelas 10 pessoas ali começaram a me dizer: minha vida está mudando. Mayra, muito obrigado. E eu comecei, aquilo me paralisava. De como assim? Muito obrigado. Então, a crença de não merecimento, que é outras crenças que vai se trabalhando, foi muito forte. E ali eu me conheci mais um pouco. Mas depois eu criei coragem para dar seguimento a um grupo maior, não é? Esse grupo cresceu e lotou um grupo de WhatsApp durante 3 meses consecutivos. E até hoje Incrementou mais um projeto. eu recebo muitas testemunhos, depoimentos das pessoas. Teve um caso assim de um casal que a gente se tornou amigo sem se conhecer, porque foi incrível assim, ó, que a transformação que aconteceu com a esposa, porque o marido estava no grupo, né? E dizia que a esposa reclamava muito. E em função deles, eu continuei, né? Pare de reclamar. Eu continuei buscando conhecimento. Mas eu não vou falar do outro, vou falar da gratidão. Quando, gente, agora entra o conhecimento, tá? Um conhecimento verdadeiro. Porque ser grato é um veículo do fluxo constante de enriquecimento em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos lá, né? Fluxo constante de enriquecimento. Fluxo quer dizer não para. Constante. Não tem interrupção dentro de um mesmo contexto. Então, vamos lá. Fluxo, movimento contínuo, constante, sem alteração. Enriquecimento. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a gente fala em enriquecimento de alguma coisa, a gente fala em enriquecimento, as pessoas pensam que a gente está pensando em quê? Dinheiro. E Também. eu, e eu aprendi, Mariane, eu aprendi nesse contexto, cada vez que eu falava em ficar rico, as pessoas queriam uma chave, um segredo de ter uma vida próspera financeiramente. Mas a vida familiar da pessoa estava um caos. Não estava realizada profissionalmente. Não estava alinhada com a sua missão. E queria um segredo, como se enriquecer tivesse um segredo oculto a 7 chaves. E que só poucos descobriram, né? Então, talvez, Mariane, eu tenha sido uma dessas pessoas com a mente que não tinha o conhecimento que eu vinha a ter a partir de um determinado momento. Então, a gratidão, gente, eu fui estudar, né? Então, eu pego um livro, começo a praticar, minha vida começa a melhorar, eu começo a ter resultados até financeiros, né? A família melhora, as finanças melhoram, a saúde melhora. E aí eu comecei a ficar curiosa. Peraí, mas como é que isso funciona? Não é pelo poder da mente, né? Não é pelo poder da mente. E lá eu tô alinhando. Também. Então, naquela época, como é que isso funciona? Como é que esse negócio funciona? E aí, gente, foi assim, ó, a grande virada de muita coisa e onde alinhou a minha paixão, que é Deus e os ensinamentos bíblicos, com a neurociência e por que praticar a gratidão dá certo. E esse pequeno conhecimento eu trouxe para alguém que possa fazer a diferença hoje na tua vida. Então, vocês que estão aí nos escutando, tenha certeza absoluta, não é coincidência, é providência. Anota aí, gente. Olha só. Posso falar, Mariane? Porque Deve. sobre isso eu conto para todo mundo assim, ó.
A Leve. chave, o segredo, gente, o segredo. E esse segredo, aí sim, é um segredo revelado. É um segredo revelado, hoje revelado. E esse segredo, ele vai mudar toda a tua vida. Toda. Mudou a minha. Vai mudar a tua. É necessário o hábito? Sim, mas muda. Então, vamos lá. Como que acontece? Eu quero um fluxo constante de enriquecimento. Eu quero enriquecer, Mariane, a minha família, eu quero melhorar, eu quero melhoria nos meus relacionamentos. Eu quero um enriquecimento social, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, né, meus amigos. Eu quero me melhoria na saúde, eu quero ter uma saúde perfeita, perfeita, gente, não é meia boca, viu? É saúde perfeita. Eu quero, Mariane, um enriquecimento financeiro também. Estou no cheque especial, estou negativa, estou com financiamento, estou pendurada. Eu quero melhorar isso, eu quero enriquecer. Mariane, eu também quero um enriquecimento espiritual. Eu quero saber quem é esse Deus criador do universo que dispôs, que nos fez a imagem e semelhança dele. Olha isso, o poder que há em nós para profetizar sobre a nossa vida e acessar todas as bênçãos que Deus tem para mim, para todo mundo. Né? Deus não escolheu uns para ser pobre e outros para ser rico. Ele não tem uma marca e diz, esse vai ser pobre, esse vai ser rico. Não, é resultado de muitas situações. E uma delas é não ter o conhecimento, e um deles é esse, gente, que a gratidão é um veículo de prosperidade e enriquecimento. E de verdade acontece. Olha para uma pessoa, vocês estão diante de uma pessoa que mudou totalmente a partir de entender como que isso funciona. E eu vou explicar para vocês. Estão preparados? Pegaram aí um lápis e uma caneta? Pega aí, hein? Anota aí. O sentimento, é isso aí, Mariane. O sentimento mais poderoso de gratidão. Vou explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Fiz aqui umas palavras-chave para não esquecer de nada para falar para vocês. Então, os sentimentos, gente, os sentimentos interferem na nossa vida todo o tempo. Os resultados que nós temos, a vida que nós temos e que vivemos, é o resultado de escolhas que fazemos. Estas escolhas que nós fazemos, elas são baseadas em informações contidas no nosso cérebro. Então, diante de qualquer fato, eu me posiciono. Eu tenho um pensamento a respeito do fato, eu tenho uma emoção gerada a partir do meu pensamento e com base na minha emoção eu ajo. Um exemplo prático para vocês entenderem, certo? Agora você entendeu por que eu agi naquela hora e entreguei o valor da pessoa. Porque lá em 2017 eu já vivia isso. E olha que lindo. Fala mais aí para nós. Olha esse processo, né? É o processo que ela desenhou lá no começo da live, onde ela foi grata por mim, por eu ter feito. Se você chegou depois da live, por favor, a gente vai deixar lá no IGTV essa live. Assista desde o início. Mas você ficou impressionada em eu estar andando, voltar e agir. Por que eu agi? Porque eu doutrinei com as informações que eu coloquei na minha mente, com a gente, de tudo que a gente tem, eu me doutrinei, me condicionei a sentir as coisas e a me sentir com os outros, me sentir parte do todo e agir com base no meu sentimento, no meu pensamento e na minha ação. É o agir de acordo com o tal. Então, você já contou a parte da prática, o que eu venho fazendo ao longo do tempo, e ela já vai dar esses segredos, gente, de como fazer, para você que ainda não faz, que ainda não tem em prática, mas nesse meu treinamento, que é um intensivo treinamento de fluxo constante do enriquecimento, a gente fala das 7 riquezas.
Eu vou repetir rapidamente para você anotar. É a riqueza de conhecimento, a riqueza de saúde, a riqueza emocional, a riqueza de liberdade de tempo, a riqueza familiar em relacionamentos, a riqueza espiritual, energética, compaixão. É esse ponto que aconteceu lá. E a riqueza material. Para tudo isso, você vai falar, declarar, pensar, imaginar com essa pitada que a Mara vai falar. Conta pra gente na prática aí. Então, para quem está entrando agora, como que funcionou e como é que funciona a gratidão? Então, a Meriane recordou aí, né? Vale pensar aqui, né? Fazer um parênteses para que tu decidas hoje ter a vida que tu queres, tá? Vale eu fazer esta recomendação Vai. aqui. Porque assim, gente, o dia que eu ouvi isso que eu vou dizer para vocês, eu fiquei chocada. Vou chegar. Tá faltando dinheiro na tua vida? É tua amigo, é tua amiga que gerou essa situação. Tá gorda? Tá gordo? É tu, é resultado das tuas escolhas. Não tem casa para morar, não tem carro para andar. É resultado. Tu escolheu. Tu escolheu isso. Aí, vocês podem estar, se estão ouvindo pela primeira vez isso, eu digo, capaz, né? É fácil para te falar, de repente. Gente, todos os resultados da nossa vida, tudo, as relações familiares, emocionais, tudo é resultado das minhas escolhas. A partir do momento que eu entendi isso e que você está entendendo isso, tem uma coisa muito legal nisso. Se fui eu que escolhi estar gorda, a partir de agora eu vou escolher estar magra. Eu posso mudar. Se eu estou sempre no cheque especial e endividada, porque isso, gente, talvez aconteça com vocês aí. Eu era uma dessas pessoas. Quando eu tinha dinheiro, eu dava um jeito de me endividar e ir para o cheque especial. Eu nunca entendia como que eu fazia aquilo. Mas, depois do conhecimento, que é muito importante, eu entendi e eu saí de lá. E eu não, graças a Deus, não viverei mais isso, porque é necessário declarar para o universo que não passaremos mais por isso. É só prosperidade, abundância, fluxo constante de enriquecimento em todas as áreas. Mas, gente, olha só, anota aí. O que acontece com o sentimento de gratidão, tá? O sentimento de gratidão é uma pontinha de um iceberg enorme que tem à tua frente para te começar hoje o teu processo de transformação para melhor. O sentimento de gratidão é a pontinha, mas a pontinha fez muita diferença na vida de muitas pessoas e da minha também. A partir do sentimento de gratidão, há uma abertura. É como se nós fôssemos um ser assim, ó, blindado. E no momento em que a gente começa a emanar, exalar sentimentos de gratidão, há de dentro para fora uma força extraordinária que abre, começa a abrir, fazer um rompimento nessa blindagem. E quando é rompida essa blindagem, abre-se uma porta para a gente receber a abundância na área que a gente quer prosperar. Então, se tu queres abundância, prosperidade na área familiar, financeira, espiritual, emocional, liberdade de tempo, é necessário praticar a gratidão. Agora vem o grande ensinamento. Tá, mas como assim? Eu já sou grata e a minha vida é endividada. Eu também era, gente. Eu também era. E eu confundia gratidão com educação. Então, quando alguém, né, por exemplo, Mariane me conseguiu, né, usada, foi um instrumento, esse livro chegou nas minhas mãos. Eu sempre fiquei muito grata.
Eu sempre exalei muita gratidão, porque eu pensava assim, gente, ela conseguiu o único livro que tinha no treinamento. Nem ela ficou. Eu tinha muita gratidão. Sempre tive muita gratidão. E eu sei que isso me manteve sempre perto da Mariane. E ela também perto de mim. Então, o que acontece? Eu confundi. Às vezes a pessoa te dá uma... Te alcança assim, olha, fiz um sanduíche para ti, Mariane. Obrigada. O obrigado é educação. Agora, aquele sentimento. A Mariane, muito obrigado. Tu podia ter feito outra coisa nesse tempo que tu parou e fez um sanduíche para mim. Poxa vida, realmente tu parou a tua vida para mim. Para mim saciar enquanto eu estou fazendo outra coisa. Gente, então, ser grato por educação é diferente de ser grato de sentimento. Então, o que eu estou falando para vocês? O sentimento de gratidão é que provoca as mudanças. E como que isso acontece na prática, tá? Porque existe uma explicação para isso acontecer. E eu vou te dar essa explicação. Anota aí. O sentimento de gratidão, quando a gente sente a gratidão, tá? Não é quando a gente é educado e diz muito obrigado. Esse sentimento, ele provoca uma alteração no humor. O que acontece? O que acontece? Agora eu vou entrar rapidamente, de uma forma bem simplesinha para vocês entenderem. Nós temos um cérebro. Todo mundo sabe disso, certo? Deus, na sua infinita obra de criar o homem, ele colocou um dispositivo, vou te chamar assim, uma casinha, tá? Para vocês conseguirem entender. No nosso cérebro tem uma casinha. Esta casinha chama-se núcleo accumbens. Guarda aí, não importa o nome, tem uma casinha. Dentro desta casinha tem um alarme. O nome deste alarme é o nosso sistema de recompensa do cérebro. Então, tem uma casinha chamada núcleo accumbens, obra do Criador. Dentro desta casinha, um alarme, que é o sistema de recompensa do cérebro. Olha que coisa mais linda que acontece. Não, anota para tudo para escutar isso. Quando a gente sente grato, que vem aquele sentimento assim de transbordação, esse sentimento que provoca essa sensação, ele ativa essa campainha que está adormecida. Essa campainha chamada sistema de recompensa do cérebro, ela acorda. Vou fazer a minha missão. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Porque ela foi acordada. Aquele sentimento, ele aciona e dispara o sistema de recompensa do cérebro. Ele acorda e, ao acordar, ele desperta a função do núcleo accumbens. Quando dá aquela sacudida, o núcleo accumbens, ele entra em ação. Ele, chamado que nem um bombeiro, né? Ei, vamos entrar em ação, vamos entrar em ação. Quando ele entra em ação, o que ele coloca, tá? Quais são as emoções? Que anotei para vocês terem assim, não esqueci de nada. A função do núcleo accumbens é gerar... Gente, olha que coisa mais linda isso. Ai, eu fico encantada com Deus. Colocar no ser humano uma coisinha para gerar isso. Olha só. A função desse núcleo é gerar prazer e estimular o bem-estar. Então, vejam bem, vamos repassar. A Mariane me trouxe... Pode falar.
A gente vai repassar. A live agora falta 10 segundos para acabar. E eu vou reiniciar aqui e vou chamar a Maria de novo. Então, você que está vendo, vai aparecer aqui que a gente vai sair e a gente entra novamente, a gente vai repassar e te dar o final dessa história incrível. E eu vou falar sobre a bola de cristal que a gente tem na mente da gente também.